Olá a todos que nos acompanham, eu sou Felipe, esse ao meu lado é o Luiz. Este é mais um episódio da série de entrevistas que estamos realizando para o projeto Bom Senso Brasil. Hoje temos a presença ilustre do desembargador João Batista Martins Batista César. Martins César, ele que atualmente é desembargador do TRT-15 da região de Campinas e que faz parte da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, é isso mesmo? É isso mesmo, Felipe. Seja E muito... estimula a aprendizagem. Então, são duas coisas que andam juntas, né? Ah, Acabar com o trabalho infantil e, ao mesmo tempo, garantir um trabalho qualificado para esses jovens. seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu quem agradeço o convite, estar aqui com você, Felipe, com o Luiz, é um grande prazer. Agradeço o convite, né? O tema aqui é muito interessante, estamos precisando muito no Brasil hoje, né? Bom senso Brasil, né? A gente precisa ver o que é melhor para o país, né? E não para Exatamente. as correntes políticas. Comece aí falando um pouco sobre você, Sua trajetória, Bom, trajetória. formação. sou sorocabano, né? Gosto muito aqui da cidade e por isso às vezes me sinto frustrado porque eu vejo coisas melhores fora de Sorocaba e gostaria que estivesse aqui. Então, trabalhei desde cedo, porque naquela época era essa a realidade no mundo, né? Mas hoje a gente sabe que as coisas mudaram e a gente precisa, enquanto país, enquanto nação, evoluir. Sou formado aqui na Faculdade de Direito de Sorocaba, tenho a honra de dar aula também na Faculdade de Direito de Sorocaba, de prática trabalhista. Fui do Ministério Público do Trabalho por quase 15 anos e depois resolvi concorrer ao quinto, né? Um quinto das vagas dos tribunais são destinadas a membros do Ministério Público e da Advocacia. Uhum. Então resolvi concorrer a essas vagas pelo Ministério Público. Fui o mais votado na lista dos membros do Ministério Público do Trabalho. Depois o tribunal corta essa lista de 6 para 3. E aí essa lista é encaminhada para a presidência da República. É o presidente ou a presidente que acaba fazendo a escolha, e no meu caso era ainda a presidente Dilma Rousseff que me escolheu. E desde 2013 eu estou no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas como desembargador e à frente. A Justiça do Trabalho tem um programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. E desde que eu entrei no tribunal, eu estou nesse comitê, presido esse comitê, que precisa conversar muito com a sociedade. Agradeço o espaço aqui, porque você enfrentar o trabalho infantil, você lida com questões culturais que estão já há muito tempo na sociedade brasileira. Então precisa levar uma informação de qualidade para mostrar a triste realidade que tem por trás do trabalho infantil e as pessoas não sabem. Uma coisa importante, até explicando aí para as pessoas que estão nos acompanhando, você não tem um país desenvolvido e que o nosso objetivo é criar soluções, criar situações para que nós consigamos aí nesse espaço aí de 30 anos transformar o Brasil em um país desenvolvido. Mas você não tem um país desenvolvido em que você não trabalha com suas crianças e você coloca lá situações, inclusive, quase análogas à de escravidão. Exatamente. Então isso aí é um ponto, uma questão aí sine qua non que nós temos que combater, temos que, antes de combater, conhecer e combater. E é por isso aí que eu vou abrir a palavra aí para o desembargador, para ele dar uma introdução, para ele falar aí essa questão aí do trabalho infantil, como que nós estamos fazendo, em que estágio nós estamos, como que está a situação Como tá a hoje. situação hoje de Tá. trabalho infantil? Hoje caiu o número do trabalho infantil, o último dado oficial, 1.600.000 crianças trabalhando ainda no ano passado. Porém, os dados brasileiros, a gente sabe que eles são subnotificados. Tá? Então, tem um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do professor Lichand, que ele, pelas pesquisas que ele realizou, ele fala que a gente poderia multiplicar esse número de 1.600.000 por 7. Então você vê que teremos um número bem expressivo de crianças. 7 milhões? Seria? Não, por 7. Então 7, 7, 5, 35, mais de 10 milhões, quase 11 milhões de crianças trabalhando. Eu vou no colocar Brasil. uma situação que eu acho que realmente procede, que realmente, há poucos meses eu estive no Nordeste, e a quantidade de que eu vi de crianças cortando cana
Então, e lá, difícil você fazer um estudo, alguma coisa. Então, assim, essa informação eu acho que é bem Esse por aí. estudo dele é bem fundamentado, foi reconhecido internacionalmente, então nós temos esse número ainda expressivo. Tivemos avanço, mas ainda é uma tragédia saber que em pleno século XXI a gente ainda está com esse número de crianças trabalhando. E sabendo que estamos num mundo globalizado, que vai precisar cada vez mais uma mão de obra hiperqualificada para ter, de fato, oportunidades aí no mundo do trabalho. Mas a gente fala, Luiz e Felipe, que o trabalho infantil é causa e consequência da miséria. Uhum. A gente precisa também tirar um mito que vem, o Brasil é um país pobre. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país rico. Estávamos conversando aqui se é a nona ou se é a 10ª economia, mas quer dizer... Ele é um país rico. Ele é um país rico. Ele é um país o seu rico. povo é pobre. Exatamente. Então, o Brasil, a gente tem que tirar esse mito. O Brasil é pobre. Não, o Brasil não é pobre. O Brasil é rico. Tem recursos muito maiores para resolver os seus problemas. que outros países desenvolvidos. Não são resolvidos porque a gente precisa enfrentar outros problemas aí para onde vão, de fato, esses recursos. Mas então, a gente fala que o trabalho infantil é causa e consequência da miséria. Tá? Porque a gente deveria, há muito tempo, já ter uma escola pública atrativa, de qualidade, em tempo integral, porque nós sabemos que é isso que resolve os problemas da nação, das nações. E se a gente pegar os últimos países desenvolvidos, você pega a Coreia do Sul, o que ela fez? Final da década de 60, começo da década de 70, ela investiu tudo em educação. Hoje a Coreia do Sul briga com a gente pelo PIB. Sim. E o que é a Coreia do Sul em termos territorial, de riquezas naturais, e o que é o Brasil? Uhum. Com todo respeito aos sul-coreanos, mas é um fato. É um fato. Então, é um fato. Se voltar um pouquinho mais, você pega o Japão. O Japão também investiu muito em educação e colheu os seus frutos. Você está vendo agora a China está investindo no país que mais tem doutores, no mundo. Então, investe muito em educação. E o que a gente fala, Luiz e Felipe, é que o trabalho infantil ele mantém um ciclo intergeracional de miséria e de pobreza que a gente está meio indiferente para o que acontece com o povo. A gente fica na nossa, não nos atinge, então... Só que é uma falsa noção que não atinge, porque onde tem trabalho infantil, você vai perceber que aquela cidade, aquele bairro, aquela cidade, a renda per capita é menor. Onde tem trabalho infantil, e hoje os dados oficiais, apesar de nós termos essas dificuldades, mas mostram. Então, se você pegar aqui a renda per capita de Indaiatuba, o censo de 2010 apontava R$32 mil de renda per capita. Indaiatuba estava muito perto de R$32 mil. Agora você pega lá Itararé, Itapeva, Guapiara... Parte mais sul do estado lá. Que era conhecido até como ramal da fome. Exato. E lá tem muito trabalho infantil. Os dados apontam que tem muito trabalho infantil e, coincidentemente, o dinheiro não circula. Então, Franca, tempos atrás também, que também, inclusive, foi uma denúncia internacional. O Brasil sofreu uma condenação na OMC por o trabalho infantil na indústria do calçado. Então, as pessoas não entendem que esse ciclo intergeracional de miséria e de pobreza afeta aquela família, aquele bairro, aquela cidade, aquele estado e aquele país. E o Brasil é vítima, como um todo, dessa situação. Além do que você perde a genialidade do povo. Porque você tira essas pessoas aí de uma boa formação e ela acaba não... sendo desabrochando na sua integralidade o potencial que teria para fazer isso. Então, os outros países colocam as crianças na escola, dão o tratamento adequado e vão pegando as genialidades. Nesse mundo globalizado, você vê, eu cito o caso da Apple. O valor da Apple é maior que o PIB brasileiro. Sim. O que a Apple vende? Conhecimento. Vende os aparelhos, óbvio, mas ela é conhecimento. Então a gente vê que nesse mundo globalizado, conhecimento é o valor. E aí, quando você não dá uma educação para o seu povo, você está deixando essas pessoas fora desse mercado de trabalho globalizado e, ao mesmo tempo, deixando umas pessoas que vão precisar do Estado. Então, tem um estudo de James Heckman, que foi o Nobel da Economia em 2000, que esse estudo é muito substancioso, porque ele foi por mais de 30 anos em algumas escolas nos Estados Unidos e algumas ilhas ali próximas dos Estados Unidos.
E ali ficou comprovado que quando você investe, o termo é esse, é investimento na primeira infância. Quanto mais cedo você investe na criança, maior é a taxa de retorno. E aí o estudo dele vai apontando, se você investir muito cedo, o retorno vai ser de 14, 17, algumas dessas escolas que foram acompanhadas por 30 anos. E se você investe mais tarde, a taxa de retorno vai caindo, óbvio. Porque você ainda É tem uma que questão tirar, matemática. e tira uma defasagem. Sim. Né? Mas se você vem aqui para o Brasil, tem estudos da USP também comprovando que quanto mais a criança domina português e matemática, mais ela ganha na fase adulta. Né? Tendo uma educação de qualidade, ela vai se destacar lá na fase adulta. Mas esse estudo do James Heckman é interessante também, porque ele aponta não só aquela criança, mas a família. A família consegue romper o ciclo de miséria e lá na frente essa família tem independência, não só financeira, mas não vai se envolver em atos infracionais, em criminalidade, não vai ter problema com gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, vai saber cuidar da sua saúde, né? Porque também a saúde precisa, obviamente, de cuidados aí, médicos e tal, mas a pessoa também, se ela dominar um pouquinho o que faz mal para o corpo dela, ela também vai evitar de adoecer precocemente e ficar encostada aí, né? Recebendo um benefício previdenciário e não podendo produzir. Então, quando a gente fala da criança e do adolescente, tem toda essa questão que no Brasil a gente acha que criança é despesa. E não é despesa, é investimento. Porque você, fazendo esse aporte na educação do país, que a gente tem escolas públicas adequadas para isso, lá na frente nós vamos ter retorno de 1 para 10. Isso daí, as pesquisas apontam isso. Então a gente deveria fazer pelo social. Nós vivemos num país, né, quando a gente... O que é o conceito de um Estado? Né? A gente abre mão um pouco do nosso poder individual para, no coletivo, a gente ganhar. Né? Então, esse é o conceito de Estado, né? Que a gente tem soberania, mas ao abrir mão um pouco da nossa independência, o coletivo vai ganhar. Só que a gente não está investindo no coletivo. Nós temos o individualismo, então, um pouco mais latente, é isso? É do que outras nações? Pensa-se mais no eu do que no todo? É isso? Empiricamente, eu posso responder para você que sim, porque não dá para entender ainda como que o Brasil não tem uma escola pública atrativa de qualidade em tempo integral. Como que a gente ainda não tem isso? A gente tem, aqui em São Paulo, a gente está caminhando para a escola pública em tempo integral, mas é uma coisa precária. É precarizado. Né? Eu vou até as escolas, eu escuto o relato dos alunos. Ah, doutor, eu tenho que ficar vendo um vídeo lá que não tem nada a ver. Eu não sou obrigado a ficar porque não tem nem professor para dar as horas que está falando que seria de em tempo integral. Então tem que fazer uma coisa adequada, de fato, que tem esse nome. Né? Uma escola em tempo integral com professores, educação física, lá, aulas de música, dança. Esporte. Exato. É uma escola digna desse nome. Está acabando de ser aprovado um projeto no Congresso, passou no Senado, está indo para a Câmara, que as escolas tenham, por incrível que pareça, para que as escolas tenham água, esgoto, uma biblioteca, todas as escolas tenham isso. Quer dizer, o básico do básico. É o mínimo. O último censo brasileiro apontou que nós tínhamos 800 escolas sem água no Brasil. Quer dizer, como é que você pode imaginar em dar uma educação de qualidade com mais de 800 escolas sem água? Eu tenho esses números de cabeça porque eu acabei de apresentar a minha tese de doutorado, estou aguardando aí para fazer a defesa. Então, eu mapeei todas essas informações e não dá, né? Simplesmente não dá. Você nunca vai propiciar uma educação de qualidade se você não tem um básico ali para aquela criança aprender. Uma coisa que eu vejo muito no Brasil também, até batendo nessa questão do individualismo, mas não do individualismo você, né? Uma coisa assim bem mais... O individualismo coletivo, não seria isso, mas assim... Quando nós falamos em projetos, quando nós falamos assim em coisas de qualidade, vamos colocar a questão das escolas, nós vemos escolas, no Nordeste inclusive, que são referências, escolas públicas que têm um trabalho muito bom, inclusive formando aí alunos que ganham Olimpíadas internacionais, tá? Com recursos às vezes até escassos, tá?
Porque dinheiro tem, mas às vezes não vai para o lugar certo, mas existe aí um trabalho muito bom, um resultado bom, tá? Em contrapartida, nós vemos outras escolas aí que às vezes têm até condições melhores e não tem aquele resultado. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: existem aqui, as pessoas colocam até como ilhas de excelência, tá? As ilhas de excelência. Eu acho que esse termo, assim, ilha de excelência, não vou dizer Isola, né? Isola, não é A para ilha ter não tem. ilha de excelência. Porque essas experiências que são exitosas não se proliferam. O que está faltando? Aí que eu coloco essa questão de, talvez, política. Ah, não, mas aquele Estado fez um trabalho bom, mas é o de um outro partido, então eu não vou colocar aqui. Sabe? E as situações que poderiam ser melhoradas, que aí nós estamos pensando de uma forma coletiva, porque realmente isso é um fato. Não precisa ser um mestre, um doutor para saber. Se você não trabalhar infância, você vai ter problema no futuro. Não Dos mais diversos, né? Exatamente, não precisa ser uma sumidade para entender isso. Sim. E erram nesse ponto. Mas assim, eu concordo com o que você está falando, Luiz, mas aqui, à frente aí do Programa de Combate ao Trabalho Infantil, a nossa maior dificuldade ainda hoje é cultural. Porque, assim, principalmente a classe média brasileira acha que o filho do pobre tem que trabalhar. Que é melhor trabalhar do que roubar. Quantas vezes você já não escutou essa frase? Não, Você não escuta? tem. Se a gente sair aqui na esquina, perguntar, não, é melhor trabalhar do que roubar. Isso, tem. E a outra, Você vê crianças outra trabalhando frase, com isso, né? trabalhar não mata ninguém. Né? É uma ignorância, mas ignorância é no sentido da palavra. Não estou chamando a pessoa de ignorância. Sim, entendi. Ignorância dos fatos que estão por trás dessa situação. Por quê? No Brasil, nos últimos 10 anos, nós tivemos mais de 40 mil acidentes envolvendo crianças e adolescentes trabalhando. No Brasil, não é mundo, é no Brasil. Desses 40 mil, mais de 20 mil acidentes foram graves. Com amputação de mão, perda de visão, perda de audição. Então, coisas gravíssimas, esses 20 mil acidentes. E mais de 400 mortes. Se não me falha a memória, são 440 mortes De crianças. de crianças e adolescentes trabalhando, só em razão do trabalho. Isso e ainda com a subnotificação que nós sabemos Sim, que existe. ainda existe. Esses são os dados oficiais. Se a gente for para a questão desse outro raciocínio, é melhor trabalhar do que roubar. Mais de 70% dos adolescentes da Fundação Casa começaram a trabalhar precocemente. E no nosso sistema prisional, a mesma coisa. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e mais de 70% começaram a trabalhar precocemente. Porque quando a criança trabalha precocemente, ela invariavelmente é aquele ciclo intergeracional da miséria e da pobreza, porque ele começa a trabalhar, não dá conta de continuar na escola ou ter uma nota adequada para ter aproveitamento escolar. Então ele vai sair da escola, vai só trabalhar, mas infelizmente alguns empresários inescrupulosos usam essa criança, esse adolescente, enquanto ainda ele é dócil, não reclama, ele não quer ganhar muito, né? Não vai pedir salário mínimo, não vai pedir férias, não vai pedir 13º. A partir do momento que esse adolescente começa a pedir esses direitos, tchau, não quero você mais aqui. Vou arrumar outro. Arrumar uma outra criança, continua. Só que aí o que sobra para esse adolescente depois? Nada. E aí, infelizmente, ele fica muito mais vulnerável à prática de atos infracionais. Então, esses são os dados oficiais. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de orientar uma aluna de Direito lá no Espírito Santo, em Vitória, e ela foi pesquisar também. Eu tinha 2 pesquisas aqui de São Paulo, da Fundação Casa. E ela foi fazer a mesma pesquisa na Fundação Casa do Espírito Santo e o resultado foi o mesmo. Na realidade foi um pouquinho mais, 75% dos adolescentes da Fundação Casa do Espírito Santo começaram a trabalhar precocemente. Então, a sociedade não sabe disso. E aí que eu agradeço esse espaço aqui para poder levar essa informação para a sociedade brasileira, porque eu vou aí para as audiências públicas, as pessoas repetem esses 2 mitos, né, achando que são realidade, mas a gente sabe que mito é falsa noção da realidade. Sim. Então é importante levar essa informação de qualidade. E quando a gente coloca ali uma escola boa, que essa criança, esse adolescente fica ali dentro da escola se preparando, os dados apontam que na fase adulta ele vai ter uma remuneração muito melhor e ele vai romper esse ciclo intergeracional de miséria e de pobreza e você cria aquele ciclo virtuoso ao mesmo tempo. Quando eu estava falando da genialidade, eu cito o caso
do padre cantor, agora me deu branco o nome dele. Padre Melo? Isso, Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello foi quase vítima do trabalho infantil, que ele estava na escola, mas queria trabalhar para ajudar os pais, falou com o pai dele era pedreiro, e concordou de colocá-lo de servente de pedreiro. Então, a professora notou a ausência do Fabinho na classe e perguntou para o amigo, cadê o Fabinho que não vem na escola? Ele falou, não, ele está trabalhando com o pai dele. Essa professora foi lá, Ila, o nome dela. Foi lá na casa do padre Fabinho, né? Bateu lá, a mãe atendeu, falou, por que o Fabinho não está indo na escola? Aí a mãe falou, está trabalhando com o pai dele, a obra é a tal lugar, a professora Ila foi lá. Ela narra, né? Tem um vídeo muito emocionante na internet que ela narra isso, a professora já faleceu. Ela narra que ela estava chegando na obra e viu, então, Fabinho peneirando areia. Peneirar areia é uma atividade pesada. Sim. Eu já peneirei areia quando era adolescente e é uma atividade pesada, né, para uma criança, porque na época devia ter 11, 12 anos. Né? E aí eles viu, a hora que viram, se abraçaram e tal, chamou o pai, ela falou, olha, o lugar dele não é aqui. O lugar dele é lá na escola, ele tem potencial, ele gosta de português, ele gosta de cantar, o potencial dele é lá na escola. Eu conto esse caso por quê, Luiz e Felipe? Porque eu defendo todas as profissões numa sociedade são importantes. Mas a nossa função aqui de adultos é dar oportunidade para a criança, para o adolescente, escolher o que ele vai fazer. E não a gente impor a eles o que eles vão fazer por falta de uma proteção mínima. Né? Então, se ele continuasse lá, ele poderia ser um excelente pedreiro hoje. Tudo bem, mas a gente teria cortado uma infância de poder escolher o que ele queria fazer. Ele queria ser, de fato, pedreiro mesmo, ou ele queria ser cantor? Como hoje está aí, né? Canta e faz shows maravilhosos. Eu trabalho muito nessa pegada também da aprendizagem, eu tenho muitos casos de aprendizagem, tem uma que é aqui no estado de São Paulo, eu não posso falar o santo, mas posso falar o milagre. Uma montadora multinacional que tinha um sistema de produção de veículos, vocês sabem disso, é com robô, é robotizado. Sim. Porque o carro vem na linha de produção, chega um determinado momento, ele tem que virar, e essa virada é por robô. Um aprendiz, vendo a linha de produção, falou, mas isso não precisa robô, dá para fazer isso mecanicamente. Esse aprendiz, um aprendiz. E aí falou lá para o engenheiro da empresa, falou, é viável, dá para fazer. Aí o administrador dessa empresa falou que essa invenção ia ser levada para todas as plantas dessa montadora do mundo. Quanto é a genialidade desse... E aí que é legal, eu gosto de contar esse caso porque aí que é legal. Não é um aprendiz, era a aprendiz. Era uma menina. Que, como aprendiz ali, vendo uma linha de produção complexa, conseguiu criar um dispositivo que tira um robô e... Que é muito mais caro. Entendeu? Então, essa é a genialidade do nosso povo que a gente está perdendo. E vou colocar mais, eu recentemente vi uma reportagem falando sobre a quantidade de crianças gênios que nós temos. Vão se dar fora. Não, estão se perdendo no interior do país. Quando são descobertas, levam-se para fora. Mas se perdendo assim e... De nem ser descoberto. Nem ser descoberto. E no Brasil, em outros países, quando você vê tipo Estados Unidos, Europa, quando eles percebem um potencial, eles já, pegam, protege, investe. Então o retorno é certo. O retorno está aí. Exatamente. O retorno está aí. E Luiz Felipe, agora a gente tem um problema ainda que nós temos uma janela de oportunidade. A pandemia foi essa tragédia que, graças a Deus, né, a vacina nos tirou disso, né, a ciência nos tirou disso. Mas a gente tem uma janela de oportunidade. Tomei, já tomei 4. E se puder, eu vou tomar de novo. Né? Eu acredito nas vacinas e recomendo aqui. Eu fiz muitas audiências públicas para inclusão de pessoas. Eu vou fazer uma pergunta. Essa é uma pergunta assim, que a gente faz sempre. Para todos, faço para todos. Pois não.
A Terra é quadrada? A Terra é plana? Quadrada é nova. Não. Colombo já provou para nós, né? Então já ficamos aí com a global, né? A esfera aí. Mas voltando, até perdi, Luiz, agora vocês me ajudam aí. Acho que da descoberta das mentes que estão saindo. Isso, a gente estava falando aí das mentes que são se perdem. Que cuidam quando as crianças demonstram facilidade. Então, genialidade. Essa genialidade aí a gente acaba perdendo pelo trabalho precoce, aí dessa aprendiz, né, que ela conseguiu fazer esse equipamento, tirando um robô que é mais de $1 milhão, né, a gente sabe que é caríssimo esses robôs na linha de produção. Eu cito o caso também do Luizinho, que era um aprendiz lá de Bauru, que o pai dele era mototaxista lá, só que tinha uma cabeça, né, falou, não, você vai estudar. Né, colocou lá no Sistema S, lá no Senai, ele se tornou um mecânico de automóveis, ainda porque tem um ambiente protegido da aprendizagem. Né, e ainda lá no ambiente protegido, ele foi fazendo a mecânica, depois foi competir pelo Senai lá de Bauru. Ele ganhou o campeonato estadual, ganhou o campeonato brasileiro, foi para o Japão, ganhou o campeonato mundial de melhor mecânico de automóveis do mundo, o Luizinho. Aí um país lá da área do Oriente Médio lá, que ia sediar o encontro no ano seguinte, falou, não, Luizinho, você vem trabalhar aqui, você vai ensinar os nossos jovens aqui a ser mecânico. E ele foi. E ele não ganhou o campeonato, mas o país ficou com o segundo lugar, com o Luizinho e a genialidade, né? Quanto o Luizinho vai ganhar agora, adulto, né? Com toda essa genialidade que ele tem. Mas agora eu retomei o fio da meada aqui, eu estava falando da pandemia e do trabalho agora à distância, do teletrabalho. A pandemia mostrou que o home office pode ser uma realidade, né? E durante a pandemia, vocês que são da mídia, vocês devem ter acompanhado também, mostrando que brasileiros que estavam trabalhando aqui no Brasil, mas para empresas na Europa, Estados Unidos, Canadá, e ganhando na moeda desses países e gastando aqui no Brasil. Então, agora a gente está numa janela de oportunidade que é o home office. Eu projeto, quando eu vou falar sobre essa questão aí nas escolas, um brasileiro que está operando uma grande máquina pá carregadeira no interior do Canadá. Ele está aqui, né, com um estúdio aqui, acompanhando a pá carregadeira, está lá sem nenhuma pessoa operando essa máquina. Ele está aqui no Brasil, operando no Canadá e ganhando em dólar canadense. Só que para ter esse acesso a esse home office, esse trabalho globalizado, conhecimento. Você tem que ter, no mínimo, o quê? No inglês. No inglês para poder De descobrir. qualidade. Bom, ótimo, melhor dizendo. Nós temos esse nicho de oportunidade da globalização da mão de obra, porque até então você tinha a globalização do capital e não da mão de obra. Né? A gente não tinha condição de trabalhar para uma empresa, como já sei que tem engenheiros de segurança aqui no Brasil, prestando serviço lá na Alemanha, né? Que eles conseguem analisar a distância, fazer os projetos e estão trabalhando. Então a gente tem essa janela de oportunidade, mas para aproveitar essa janela de oportunidade, a gente tem que investir tudo nas nossas crianças e adolescentes, porque o retorno é garantido. E a gente sabe que a gente não vai resolver só a questão de mão de obra. A gente vai resolver essa questão, mas nós vamos resolver a questão de saber votar e ser votado, né? Não cair em fake news, não acreditar que a Terra é plana, né? Porque é a pessoa que não teve uma boa formação que pode acreditar numa fake news dessa, né? Então, a gente investindo na educação, nós vamos ter saúde de qualidade, não vai engravidar precocemente, não vai pegar doenças sexualmente transmissíveis, né? Questão do abuso e da exploração sexual infantil, esse é um problema sério no Brasil. Fala, não, criança não pode aprender aulas sobre educação sexual. Como que não? Ela tem, claro que na linguagem dela, dá para a idade adequada, mas ela tem, porque antes de entrar aqui eu estava falando, agora 18 de maio, Dia Nacional contra Abuso e Exploração Sexual Infantil.
Mas quase 80% dos casos de abuso sexual infantil é no ambiente familiar, protegido. Infelizmente é. Infelizmente. Agora, se ela teve a aula, ela sabe que Sabe em que algumas aquilo não partes não está pode certo. tocar. Uhum. Quem pode tocar nessas partes aqui é meu pai, minha mãe, E a Deus professora, se do precisar limpar lá, porque ela fez uma necessidade lá, né? E o médico, uma enfermeira, em hipóteses bem específicas. E ela Porque- no formato que se pode tocar, que ela vai perceber o que Exatamente, isso é educação sexual. isso é educação sexual. Tá, e eu às vezes sou procurado por repórteres aí que tem problema na família. Porque houve indícios disso. E eu vejo a necessidade de colocar isso na educação. Então, se a gente tivesse uma escola em tempo integral com essa educação de qualidade, não é para o desvario de direita e esquerda. Estou falando aqui tecnicamente. Né? Você dando essa orientação para a criança, a gente reduziria significativamente o número de abuso sexual infantil, porque a criança saberia se defender. Opa, aqui ninguém vai me tocar. E sabe que quando toca, aí a outra parte é a chantagem. Ah, se você contar, Sim, vai acontecer tal coisa. Quer dizer, quando a gente trabalha esses conceitos com a criança não vai deixar tocar, e se tocar, ela vai falar. E ela vai saber sabe que tem um se ambiente... defender e onde se defender. Exatamente. Então, tem toda essa complexidade que envolve o trabalho infantil. E depois, não sei se tiver tempo, falaria da vertente também da aprendizagem, porque os empresários também têm que ter... Não, por favor. noção. Em todo tempo, fala. Pode falar. Porque a gente, no programa de combate ao trabalho infantil, então a gente tem que proibir o trabalho infantil, porque o Brasil é signatário de convenções internacionais e está proibido, né? Como eu falei... Ponto final, proibido. Não, Isso, mas se o Brasil for condenado, se tiver por exemplo, numa indústria exportadora aí, laranja, que infelizmente foi apenada quando houve o trabalho infantil em Franca. Tá. Os Estados Unidos que levou ao OMC. E o Brasil foi condenado pela prática de dumping social, que é o trabalho infantil. Sim. Mas na cadeia do sapato, não era na laranja. E os Estados Unidos falou, eu vou colocar agora a sobretaxa, que nós estamos vendo agora atualmente, mas na época, como os Estados Unidos ganhou, eu vou sobretaxar o produto brasileiro. Onde ele escolheu sobretaxar o produto brasileiro? Na indústria da laranja, que concorre com a Que é uma Flórida. grande... Exatamente. Entendeu? Só que na indústria da laranja eu fiz muitas diligências na indústria nos laranjais aqui de São Paulo. Nunca encontrei trabalho infantil. Nunca encontrei trabalho infantil dos laranjais aí das grandes empresas exportadoras brasileiras. Então elas sofreram uma sanção que elas não tiveram culpa. Tá? No mundo globalizado ainda tem essa questão que você vai... Pode pagar pelo erro do outro. Pode pagar pelo erro do outro. Né? Então, voltando aqui à questão da aprendizagem, hoje nós temos uma lei que é muito boa, que é a lei da aprendizagem, que fala, olha, o adolescente pode trabalhar a partir dos 16 anos, eu acho que deveria só trabalhar depois de formar o ensino médio, né? Mas a nossa lei admite, hoje, a partir dos 16. E a partir dos 14, ele pode trabalhar numa condição protegida, que é a aprendizagem. A aprendizagem, ele vai ficar lá 4 horas por dia na empresa, mas ele vai estar num processo metódico de atividades que vão ganhando complexidade no decorrer do tempo, e ao final desses 2 anos ele vai ter que ter um certificado. Ele está apto para operar uma mesa de som, numa rádio. Ele está apto para ser um auxiliar de escritório, um auxiliar de comércio, um auxiliar de logística. Toda a classificação brasileira de ocupações, em tese, cabe à aprendizagem. Mas o que é a grande sacada da lei da aprendizagem? Ela vincula que o adolescente continue frequentando na escola com o desempenho adequado. Então, se ele quer ser aprendiz, ele vai ter que ficar lá frequentando a escola, porque esse é o maior problema brasileiro. Ele começa a trabalhar, ganha um dinheirinho, sai da escola. A aprendizagem não. Opa, você quer continuar aprendiz? Você tem que continuar na escola e mais do que isso. Você tem que tirar a nota adequada e ao final vai ter um certificado que ele está apto a exercer um ofício. E hoje, Luiz, ainda tem uma outra questão muito bacana, porque, vamos supor, uma grande montadora aqui de Sorocaba, ela precisa contratar uma cota de aprendizes de 5%. Ela pode contratar uma parte desses aprendizes que estejam em vulnerabilidade social e eles podem fazer a parte prática da aprendizagem dentro de repartições públicas ou dentro de outras entidades. Essa empresa paga a aprendizagem, eles vão fazer a parte prática da aprendizagem em outro lugar. A lei da aprendizagem admite isso e conta para a cota dessa empresa. Lá em Ribeirão Preto, teve uma usina
que topou num desses eventos, num desses programas que a gente faz, aí chega a informação, falou, não, eu quero contratar jovens aprendizes em vulnerabilidade social. Já está na terceira turma de 160 jovens aprendizes que ela contrata, conta para a cota dela, e eles fazem a parte prática da aprendizagem dentro da USP de Ribeirão Preto. No tribunal, nós também estamos na segunda turma de aprendizes, nós estamos com 28 aprendizes lá, que a empresa de limpeza pública lá de Campinas, 2 empresas lá, contratam esses aprendizes, eles fazem a parte prática da aprendizagem dentro do tribunal. Então aqui em Sorocaba poderia ter, na Câmara, na Prefeitura, em escolas estaduais, escolas municipais, eles dentro de uma secretaria, aprendendo lá, ganhando o dinheirinho deles e com a obrigação de continuar frequentando a E escola. o que seria o trabalho dentro de um tribunal? Lá, tudo que você possa imaginar, porque é o que eu falei, ó, é o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. Então, no meu gabinete eu tenho 2 jovens aprendizes lá. Mas E eles fazem ficam triagem lá, lá eles ficam lá no ar, tem um arco na CBO que é auxiliar de justiça. Certo. Então, lá no gabinete, eles ficam atendendo o advogado, vendo o processo judicial eletrônico. Aprendendo coisas boas. Aprendendo coisas, mas estão no ambiente protegido. Entendeu? Atender telefone, tudo isso é um aprendizado. Né? Receber as pessoas, conversar. Sim. Porque eles vêm de comunidades. É Sim. aprendizado social. Entendeu? Então, tem no setor de comunicação, tem lá também 2 aprendizes que estão lá aprendendo comunicação, porque isso daí também é uma área. No futuro tem na Classificação Brasileira de Ocupações. Durante a pandemia também eu vi um caso que é muito interessante, eu até sonho, aqui a gente poderia ter uma orquestra aqui de adolescentes, em Foz do Iguaçu tem uma orquestra de adolescentes que ela é financiada pela Itaipu. Até eu estava saindo aqui um convidado de vocês, eu falei, eu sonho, já levei aqui para o estado de São Paulo vários governadores. Sempre que muda governador, vou lá procurar. Você imagina se o governo de São Paulo, ou do Brasil, né? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, todas essas empresas públicas aí, contratassem aprendizes em vulnerabilidade social. A gente faria uma revolução nesse país. Né? No estado de São Paulo, se o estado de São Paulo contratasse, né, por meio de suas também empresas públicas, aprendizes sociais, faria uma grande revolução. Só uma prestadora do município de Campinas, eu tive lá quando era o Bruno Covas, o prefeito, me convidaram, né, na época eu era gestor nacional do programa, me convidaram, eu fui lá. Só uma grande empresa prestadora do município de Campinas já tinha 20 mil funcionários. Já tem que cumprir a cota de aprendizagem. Então, se põe 20 mil, 5%, são 1.000 aprendizes sociais. Sim. Olha a revolução que você faz. E eu estava falando, durante a pandemia, eu vi um jovem, um adolescente, ele queria ser dançarino, tá? Mas era pobre, periferia, não tinha condições. Ele gravou vários vídeos ele dançando. Mandou para as universidades aí do mundo todo. Uma universidade canadense chamou, opa, vem aqui. Você vai estudar aqui porque você tem talento. Tem potencial. A gente poderia ter um projeto de aprendizagem aqui, nas comunidades de Sorocaba, né? Levando lá, o que vocês querem fazer? A lei da aprendizagem hoje permite isso. Claro que a gente não quer excluir. A gente não quer que eles fiquem lá no gueto. A gente quer trazê-los. Mas a aprendizagem pode fazer a ponte. Eles vão estar ganhando o dinheirinho deles, vão estar frequentando a escola e a gente faz a ponte para, de fato, que haja uma inclusão na sociedade, né? Para não dividir em guetos. Né? Mas eu estou falando que, num momento pandêmico, a gente poderia também ter utilizado a aprendizagem para essas comunidades. Eles teriam o dinheirinho deles, porque dança tem um CBO. Eu posso ter um curso de aprendizagem de dança. Eu posso ter um curso de aprendizagem de música. Teatro? Teatro. Está lá. Está na Classificação Brasileira de Ocupações. Então, a nossa mente que a gente precisa levar adiante essas questões. E aí a gente agradece esse espaço, porque, infelizmente, a grande mídia não coloca isso em debate. Isso que nós conversamos aqui hoje, você vê na grande mídia? Não. Entendeu? Inclusive, você colocou em uma situação que para mim era até desconhecida, tá? Essa possibilidade. Né? Eu estou pensando aqui nas ideias, né, desse projeto aí, de como chamar as empresas, principalmente nessa questão de arte, porque a arte, ela segura muito o jovem. Ele gosta. Sim. Tá? Então você vai fazer oficinas de teatro, oficinas de música. Então você consegue aí uma situação até de remuneração para essas crianças e elas vão estar fazendo alguma coisa de útil. Lembrando que quando a gente fala de
música, a gente fala de arte, teatro, também um grande mercado. Haja vista, Sim. o mercado americano, Sim. É entretenimento, né? o entretenimento. Exatamente, Então é uma é uma possibilidade. indústria. É uma indústria. Uma indústria. Uma indústria. E a gente tem que ver como tal. Inclusive, nas high schools americanas, eles colocam isso em grade para escolha. Porque de lá eles saem lá para Gilliard, para as universidades da Califórnia. Então, assim, são situações que eu até não imaginava ser possível. Eu estou tendo ideias aqui para conversar com algumas escolas que nós estamos falando. Mas programas assim são importantes, Luiz e Felipe, porque uma vez uma aluna me procurou, ela é de São Roque, né? Falou, doutor, eu fui numa oficina mecânica lá e eu vi que tinha um jovem lá no meio dos carros. Não pode, é atividade perigosa, insalubre, né? Eu falei para ela, você viu se tinha uma lojinha de peças? Porque atualmente as oficinas têm Tem uma loja de lojinha peças, né? Algumas ainda não, mas eu falei, você viu se tem? Tem. Falei, pois é, então fala lá pro dono lá que se ele colocar o jovem dentro da loja de peças, ele está dentro da lei. Aí está no comércio. Num arco de aprendizagem. Né? Dentro 4 horas, para poder continuar frequentando a escola. Então, ela foi lá, explicou para o dono agradeceu e colocou o adolescente, porque ele queria ajudar a família. Né? Então, está ajudando, está dentro da lei, não vai ter passivo trabalhista. Esse jovem vai continuar estudando. É uma informação de qualidade que, infelizmente, a gente não encontra espaço aí nos grandes veículos de informação, a gente vai ter que ir lá pedir, né? Eu sou um pidão, não tenho problema nenhum pedir para coisa que não é para mim, que é para melhorar a sociedade, não tem problema nenhum. Mas eles têm essa obrigação constitucional. E isso é um dos grandes problemas, como eu falei dessa questão, informações, projetos, boas práticas não são transmitidas, divulgadas. Né? Daí as pessoas não conhecem, por exemplo, eu não conhecia essa possibilidade. Tá? Isso aí tem que ser passado para o grande público, para as empresas, que às vezes, até muitas empresas, fazem isso. Não tem uma cota X, faz alguma coisa, deixa ele ali sentado. E às vezes pode ser dado um resultado, fazer alguma coisa com um resultado muito melhor, seja para a empresa e para o próprio jovem. Os exemplos. Ontem, coincidentemente, eu tive uma reunião lá em Campinas, porque eu acho que essa aproximação com a sociedade, ter um papel aqui pedagógico é muito importante, orientador, é muito importante. Eu estava numa entidade de ensino lá que trabalha com pessoas em situação de rua. Tá? E eles têm uma estrutura lá pronta, montada para técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que está no CBO, tudo bem. Claro que é uma atividade insalubre, então a gente não pode ter com menos de 18 anos, certo. A lei proíbe. Mas você, no ambiente protegido, que é lá, que é como se fosse um Senai, tem um ambiente protegido, eles poderiam entrar lá com 17 anos, faz o primeiro ano dentro ali do ambiente protegido, completou 18, eles iam para um hospital, uma clínica, que não teria nenhuma restrição legal, e eles já estariam treinados. Um grande problema hoje no Brasil é que as pessoas morrem porque o auxiliar lá de enfermagem, ele não é qualificado para aplicar um medicamento. Você já viu aí quantos várias vezes. De aplicação de contraste, não é contraste, e por aí vai. Então ele teria um ano treinando, recebendo o treinamento adequado, e no segundo ano ele iria para a parte prática mesmo, lá nas empresas de saúde. Qual o custo disso? Ela me falou lá, R$ 1.300 para dar uma bolsa para esses moradores. É errado falar moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua. Para essas pessoas, uma bolsa para elas e o custo da entidade de aprendizagem. Eu falei para ela que cabe a aprendizagem social. Se a gente pegar uma grande empresa, o que é? R$ 13.000 para uma empresa, 10 pessoas. Que está dentro, inclusive, de uma obrigação legal. Sim, que elas gostam de colocar isso. Eu tenho responsabilidade social, eu pratico a responsabilidade social. Quer dizer, você minora também a situação do próprio gestor público daquela cidade. Aqui em Sorocaba nós sabemos que tem muitas pessoas em situação de rua. Ninguém quer mostrar isso, mas nós sabemos que existe. Sim, tem. E nesse apoio, nessa condição apoiada, eles vão ter uma melhor sorte de sair dessa situação. Então você vê que a aprendizagem tem um potencial enorme aí, desde que a gente consiga chegar no empresário com essa informação. Porque tem muitos empresários que querem ajudar, só não sabem como.
né? Então, Infelizmente não sabem, por conta até dessa. Estou pensando aqui, vamos lá. Então vamos fazer as perguntas do Guilherme. Pergunta que vale um milhão. Na sua ideia, no seu pensamento, na sua experiência, você falou a questão da aprendizagem, que para mim foi uma coisa interessantíssima. Você pode trabalhar de várias formas e trazer resultados aí fantásticos, principalmente para os jovens, tá? Principalmente para os jovens. O que nós precisamos começar a fazer para melhorar e aplicar e ser mais efetiva essa questão aí da aprendizagem? então, romper esse ciclo aí, né, dos mitos. Né? Porque você imagina se essas pessoas que a gente toda hora escuta lá, melhor trabalhar do que roubar ou matar, trabalhar não mata ninguém. Se ela estivesse falando aí na sociedade, ó, Melhor aprendizagem, a gente já tinha virado essa página. Entendeu? O mito tá lá. O mito, eu tô aí há 12 anos lidando com o mito aí e a gente avança devagarzinho. Agora, se a gente tivesse um grande cadeia nacional, uma união nacional, levando essa informação de qualidade, ó, isso aqui é mito, isso aqui é realidade, isso aqui muda a vida, isso aqui... Isso eu dá condição entendi de quando realidade. você falou que quem vai, maior beneficiário vai ser o adolescente, vai ser o jovem. Porém, a gente interrompe o ciclo intergeracional de miséria e pobreza e a gente cria o ciclo virtuoso. Né? Quer dizer, esse jovem vai ganhar muito mais, ele não vai precisar do Estado, você dá um refresco no cofre público que não precisa colocar dinheiro para casas de acolhimento e tantas coisas que nós sabemos, e ele vai ser um cidadão, ele vai ser contribuinte, ele vai recolher os seus impostos. Né? Inclusive, batendo nessa vertente que você colocou, esse jovem que foi beneficiado, talvez no futuro, por ele não ter entrado na criminalidade, você está salvando a sua vida também. Porque esse jovem na criminalidade pode ter a sua vida amanhã. Os estudos do James Heckman mostram exatamente isso. A taxa de atos infracionais, envolvimento com a criminalidade, despenca, assim, que ficam escancarados nesse estudo. Tanto é que ele ganhou o Nobel da Economia. Então, isso é aprender com o que está aí. Né? Não negar. Não negar o conhecimento que a humanidade já trouxe até aqui e usar esse conhecimento para a gente melhorar essa situação que está. E que na realidade, quando nós falamos aí, quando nós estamos discutindo, se você começa a analisar aí, por exemplo, falamos dos investimentos de outros países, Coreia, nós não vamos inventar roda, eles já fizeram isso. Exatamente. A prova já está dada. Exato. Então não precisamos ficar discutindo, elucubrando, não, existem modelos, já foi provado que deu certo, foi provado, então vamos fazer. Até mesmo porque quando a gente tem um projeto aí de 30 anos, daqui a 30 anos nós teremos um país desenvolvido, daqui a 30 anos serão as crianças de hoje. Exatamente. São as crianças de hoje que nós temos que preparar para daqui a 30 anos elas serem também pessoas desenvolvidas. Essa menina, né, essa jovem aprendiz aí que criou um sistema revolucionário num ambiente que hoje é difícil imaginar que uma coisa mecânica vai substituir um robô. Né? Mas se você... aí eu fico imaginando quantos Bill Gates, quantos esses empresários aí da própria Apple, que faleceu, como que chamava ele? Steve Jobs. Steve Jobs. Quantos desses nós teríamos aqui do Brasil? Quantas Apples, quantas Samsungs, quantas Google da vida, quantas empresas dessas a gente estaria criando aqui no Brasil, gerando emprego e renda aqui no Brasil, trabalho aqui no Brasil? Porque é a genialidade que a gente está perdendo. Que nós temos aqui. Que temos aqui. Tanto é que do Facebook, um deles era brasileiro. Severin. O Daniel Severin. Acho que não vou lembrar agora. Daniel Severin. É brasileiro. Brasileiro. Então, a gente tem... E o brasileiro, ele tem as suas virtudes, ele tem a sua genialidade. Nós sabemos disso. Se a gente levar a educação de qualidade para o povo brasileiro, eu não tenho dúvida que nós vamos ter um país maravilhoso para se viver. Né? Mas a gente quer sempre procurar uma outra cidadania, né? A gente o nosso projeto não é o Brasil. Infelizmente, né? É isso aí. A gente ainda tem, nós temos um pouco disso, ainda existe um pouco disso, essa questão do que é de fora é melhor. Eu até não estou criticando, pelo amor de Deus, né? Outros países, não estou criticando quem gosta disso. Mas a gente precisa olhar com outros olhos, viu? Então,
É justamente isso. Eu falei, o pessoal fala, não, eu vou pegar minha cidadania italiana porque eu tenho um nome italiano. Gente, eu até falo, olha, tudo bem, mas você tem esse nome italiano porque seus antepassados vieram aqui muitas vezes fugindo de guerra, Sim. tá? Fugindo de situações precárias. E chegando no Brasil foram acolhidos. Então me desculpe, mas tem que defender o Brasil. Sim. Tá? Você tem uma dívida com o Brasil. Não, a gente tudo tem bem. uma cultura de buscar, né, na Europa, nos Estados Unidos, e a gente precisa mudar isso daí. Agora no doutorado eu escrevi sobre o processo estrutural, né, uma questão jurídica, mas o que ele pode ser usado para combater o trabalho infantil. E aqui na América Latina é impressionante o quanto o Instituto está avançado. Muito mais avançado do que nos países europeus, por exemplo. Mas a gente tem sempre a ideia, não, vamos para a Europa, vamos ver na Europa como que está. Ação civil pública, né? O meu mestrado eu fiz sobre isso, eu tive a oportunidade de estudar lá na Espanha. Eu fiquei assim assustado como eles não sabiam nada de ação civil pública. A Alemanha acabou, ano passado, ela aprovou uma lei sobre ação civil pública, e nós estamos desde 85, nós estamos com a lei da ação civil pública, estamos assim, anos-luz na frente deles. Mas a gente tem essa cultura ainda de ver fora, quando a gente deveria ver aqui, na nossa realidade aqui na América Latina, nos nossos países aqui. A Argentina também tem um conhecimento muito forte na área que eu estou fazendo doutorado, e eu acabo colocando isso na minha tese. Olha, não adianta ir lá para a Europa, Estados Unidos. Tudo bem que o processo coletivo nasceu no caso lá da educação americana, que tem as escolas segregadas. Sim. Então, foi aquela decisão que é a origem do processo estrutural, porque é um problema estrutural, como o Brasil ainda tem alguns problemas estruturais. Então, nasceu lá, é verdade, mas nasceu lá e foi desenvolvido aqui. Na América Latina tem decisões espetaculares, doutrinadores excelentes, mas a gente ainda tem essa cultura de ir para a Europa, Estados Unidos e não ver aqui. Até mesmo na área, vamos colocar assim, de tecnologia, você tem, por exemplo, a questão da área médica. Nós temos hospitais, nós temos pesquisadores no Brasil, cito aí o INCOR, cito o Albert Einstein, que são referência no mundo inteiro. Sim. Do Câncer Barretos. Câncer Barretos. Aqui, o Boss. O Boss. E eu vi, olha, né, uma situação até trágica, mas às vezes eu vejo pessoas assim, né, conhecidos, você faz um tratamento muito bom no Brasil e às vezes tem situações que a ciência chega a um limite, a pessoa, né, infelizmente, não, e a pessoa vai para os outros países, gasta uma fortuna e infelizmente não consegue. Aqui, Luiz Felipe, o ministro Cláudio Brandão, TST, destinou uma parte de um dano moral coletivo de uma empresa que não contratava pessoas com deficiência, ela teve que pagar uma multa, ele destinou uma parte dessa indenização aqui para o Senai de Itu, o professor Elvésio, que está aqui em Sorocaba, e com esse valor, o professor Elvésio desenvolveu lá no Senai de Itu uma prótese, que é o joelho, que infelizmente os mototaxistas, os motos entregadores aí, os nossos entregadores aí, eles é um serviço hoje de utilidade pública, tá? É essencial, tá? Não tem os preservar seus direitos, deveriam ter, tá? Mas é um serviço essencial. Só que 80% do setor de traumatologia dos grandes hospitais, das grandes cidades, aqui em Sorocaba deve ser igual, é com esse público, em razão dos acidentes envolvendo moto, e muitos amputados, tá? Esse joelho, essa prótese era importada, caríssima. Ele, com esse empurrão aí da verba, ele desenvolveu uma prótese que ele teve a preocupação lá com a equipe dele do Senai de Itu, que são peças que são encontradas aí para carro e tal. Então, a prótese, né, você vai colocar aquela de metal, encaixa na perna, e esse joelho faz um movimento mesmo, né, ali do joelho, da prótese mecânica. E ele patenteou, porque senão poderia alguém vir patentear, mas a patente é domínio público. Tá? Então qualquer empresário pode pegar e produzir também. Então o que se paga hoje R$14 mil, não vai ser R$1.000. Tá? Então, isso é o nosso conhecimento. Você estava falando do nosso conhecimento. É o exemplo de quando se a gente investir no nosso conhecimento, onde nós podemos chegar. Exatamente. Estava falando aí de saúde. Aqui do Boss usava
as embalagens dos Estados Unidos, que eram umas embalagens retornáveis, que era caríssima, que acho que o professor Elvésio fala os dados lá, mas assim, era caríssimo. Agora, com menos de R$ 200, ele faz a embalagem para transplante dos órgãos, que é um isopor com refrigeração, está garantido, está preservado ali, só que, de fato, essa embalagem ela é descartável. Mas hoje, se não fosse isso, o SUS não estava dando conta de fazer tantos transplantes que precisam ser feitos. Que isso também é uma necessidade, eu defendo a doação de órgãos. Então, veja que a importância da gente construir uma sociedade melhor que melhora para todo mundo. E as possibilidades que nós temos que estão aí escondidas, estão aí travadas aí, que poderiam estar já gerando receita, conhecimento, tecnologia, recursos para o Brasil. Exatamente. Quanto tempo nós perdemos nisso? E outros países não perderam, por isso estão na nossa frente. Sim. Então aquela história, nunca é tarde para começar. Temos que começar a fazer. Mas volto a dizer, para vocês estão de parabéns, né? Porque eu acho que nós estamos num momento não só do Brasil, da humanidade, que é o bom senso. Porque os extremos são complicados. Mas no nosso país, a gente de fato precisa debater qual é o nosso projeto de país. Onde nós queremos chegar? É o agro. Maravilha, é o agro. Mas só que não pode ser hoje a Alemanha maior exportadora de café granulado, a Alemanha não tem nenhum pé de café. É tudo café aqui, do Brasil, da Colômbia, que a gente manda em grãos para lá, eles colocam o valor agregado e a gente recompra deles. Então a gente tem que ter projeto de país. E ter assim, né? Trabalhar assim de forma assim bem realista, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de agro, conversei com o pessoal da Ciesp, conversei com os presidentes dos sindicatos metalúrgicos, e assim, não, né, falando do agro, o agro é extremamente importante para o Brasil, muito importante. E os Estados Unidos também defendem o agro dele com unhas e dentes e tal, mas nós precisamos de indústria. Sim. Por isso que eu falei, né? O valor agregado. Exatamente. Nenhum país se torna potência econômica só com o agronegócio. Concordo plenamente. Tá? Nós temos que ter isso em mente. Isso em mente. Isso é extremamente importante, esse pensamento. Por isso que se fala, o que nós vamos ser daqui a 30 anos? Como nós vamos chegar lá? Porque a hora que você falar em indústria, você vai precisar de mão de obra, faculdades, ótimas escolas para qualificar essa mão. Vai ganhar um valor muito melhor esse trabalhador, vai movimentar toda a economia, né? Você sabe muito bem disso. É o círculo virtuoso. É o círculo virtuoso. É o círculo virtuoso. E precisa ser feito esse debate, né? Sim. Fundamental. Alguma mensagem, João Batista, para deixar, para finalizar? A mensagem, né, eu, assim, volto a dizer, né, eu acho que é bom que o povo saiba, né, o trabalho infantil é causa e consequência da miséria. Isso a gente precisa ter em mente. E que o Brasil não é um país pobre. É um país rico. Tá? A gente tem uma péssima distribuição de renda. É desigual. Isso a gente tem que enfrentar. Né? Eu sei que as pessoas reclamam da carga tributária e tal, mas alguns setores precisam pagar mais imposto. Isso é uma realidade, porque eu estudo bastante também. Para fechar, na década de 90, teve uma discussão durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e tem um grande tributarista de São Paulo que o Fernando Henrique queria que os auditores fiscais tivessem acesso direto às nossas contas para ver se estava tudo ok ou não. Lembro disso. Lembra dessa discussão? Lembro. E eu, esse grande advogado de São Paulo, eu bati juridicamente com ele. Porque falou que isso não pode, isso fere a Constituição, não tem em lugar nenhum do mundo. Ele sabe que tem. Tem, lógico que tem. Estados Unidos, Europa, tem. O auditor fiscal lá acessa a sua conta. A polícia acessa. Exato, vai lá, vê se está tudo ok. Ótimo, ele depois ele informa, acessei a sua conta, estava tudo ok, não vou reclamar nada da sua conta. E eu gostaria que todo mundo tivesse acesso à minha conta, o auditor fiscal, que vá lá, os países com menor índice de corrupção, que são os países escandinavos, as contas de todas as pessoas ficam na internet. Eu sei quanto você ganha, você sabe quanto eu ganho, e a gente se fiscaliza. Como é que o João Batista, com salário de magistrado,
tem uma Ferrari, tá com um apartamento em Miami, né? E a gente sabe que às vezes acontece por aí. Então, mas o próprio lá nos países Lá não dá pra escandinavos... acontecer porque isso é tudo aberto. Exato, o próprio povo se fiscaliza. Opa, como é que você está com um carro desse? Não dá pra você sinais tentar fazer exteriores isso. de riqueza, né? Então não a dá. gente tem que ter mais transparência nessa fiscalização e em alguns setores tem que pagar mais mesmo, porque não dá. Isso, o povo paga muito, mas alguns setores pagam muito pouco e tem que... Eu defendo que tem que avançar. Fazer nessa uma questão. justiça tributária um pouco mais Você usou efetiva. a expressão correta. A justiça tributária. E nessa justiça tributária a gente tem que, de fato, cuidar das nossas crianças. Com esses valores, cuidar das nossas crianças. E aí, cuidar das nossas crianças, não tenho dúvida. Uma geração bem educada, acabou. Nunca mais nós vamos falar dessas coisas que nós estamos falando aqui hoje. É uma geração. Uma geração resolve o futuro de um país. porque ela vai cuidar que as outras tenham também. Sim. A hora que essa geração chegar nos postos chaves, ela não vai deixar acontecer essas mazelas que nós vemos hoje, né? Eu quero agradecer, Felipe, Nós Luiz, agradecemos todo a mundo, presença. pela oportunidade. Foi um prazer. Muita coisa Estamos à disposição, outras temáticas também que vocês Espaço queiram, vai seguir aberto. Estaremos abertos aí para conversa. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.